Boa tarde, professor. Aqui é o Arthur. Estou aqui para apresentar meu trabalho. Bom, começando, a primeira atividade sobre o princípio de indução que eu escolhi foi a número 2 da página 123, que é essa continha aqui. Bom, como é que a gente começa isso daqui? A gente começa fazendo caso base, em que a gente testa o menor valor para aquela fórmula. E fazendo aquele cálculo todo, tá certo, porque dá 2 de cada lado. Deu o resultado. Então, o nosso caso base está certo. Então, agora a gente cria a nossa hipótese igualando n a k. A gente transforma aquele cálculo todo substituindo n por k. E para provar nossa hipótese, a gente tem que fazer o quê? Saber que o próximo número também vai ser verdadeiro. Então, a gente precisa provar k mais 1. E é isso que a gente faz. A gente substitui essa fórmula toda por k mais 1. Chegando nessa fórmula aqui, a gente repara que isso aqui faz parte da nossa hipótese, que essa somatória toda aqui é igual a k vezes k mais 1. Então, a gente substitui esse cálculo todo por k vezes k mais 1, que resulta nessa conta aqui, que ao fazer a distribuição certinha, a gente percebe que dos dois lados dá esse cálculo aqui, o número igual. Se deu igual, a gente provou que k mais 1 existe. Se k mais 1 existe, a gente provou que a nossa hipótese está certa. Bom, agora vamos para a segunda questão, né? Atividade 2 aqui usando o segundo princípio, a indução forte. Eu não achei nenhuma questão de exercício que tivesse a necessidade de usar o segundo princípio. Então eu peguei um exemplo e só adaptei ele mudando os valores. Ao invés de usar moedas de 3 centavos e 5 centavos para n maior que 8, eu mudei para valores de 5 e 4 maior que 12. Bom, o que a gente faz aqui no caso? Sabemos que essa aqui é a nossa fórmula, né? Nós estamos dizendo o quê? Estamos dizendo que a gente consegue formar qualquer número maior que 12 usando apenas moedas de 4 e de 5 centavos. Para fazer isso, a gente começa como? A gente faz alguns casos básicos. Como podemos ver aqui, usando apenas 4 e 5, nós provamos todos esses casos aqui que essa fórmula é verdadeira. Então, o que a gente faz aqui? A gente usa o segundo princípio da indução. O que ele diz? Que a gente consegue fazer qualquer número R ser verdadeiro entre o número que a gente tem, que a gente está provando, no caso é 12, entre k. Então, de 12 até k, existe todo número R vai ser verdadeiro. Então, a gente começa isso a partir de k sendo maior ou igual a 14. Por quê? Porque a gente já provou de 12 a 14 que é verdadeiro. Então, a gente começa a partir daí. E é basicamente isso que diz, né? Podemos formar qualquer valor entre 12 até k com selos de 4 e 5. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai provar que k mais 1 existe, né? E bom, se aqui atrás a gente vê que k é maior ou igual a 14, k mais 1 tem que ser k mais 1 maior ou igual a 15. E nós podemos provar, chegar na nossa hipótese, usando as moedas. Porque o que a nossa hipótese diz? Usando moedas de 5 ou de 4, a gente chega em qualquer valor maior que 15. Maior que 14. É isso que a nossa hipótese está dizendo. Então, ao tirar uma moeda de 4, a gente chega nesse resultado aqui. K menos 3 é maior ou igual a 12. Nós pegamos o K mais 1 e diminuímos 4 para chegar em K menos 3 maior ou igual a 12. Só que o K menos 3 maior ou igual a 12 faz parte da nossa hipótese. Porque a nossa hipótese vai de 12 igual até K. Então, se aqui é igual a 12, está dentro da nossa hipótese, então é verdadeira. Se é verdadeira, nós podemos somar 4 e 5 para chegar a qualquer valor. Então, somando mais 4, a gente chega em k mais 1. Então, chegando em k mais 1, a gente provou que a nossa hipótese está certa. Bom, então vamos seguir para a próxima atividade, né? Atividade 3, que eu peguei a questão 9 da página 135 do PDF, que é basicamente esse código aqui, em que tem um while, onde j é igual a j menos 1 e i igual a i mais 1. Bom, vendo esse
código aqui, o que a gente percebe? Que o j sempre vai ser x menos i. Porque se você notar, enquanto o j está diminuindo 1, o i está sempre aumentando 1. Então, se está sempre aumentando 1 e sempre diminuindo, o j sempre vai ser x menos i. Como podemos ver aqui, nossa hipótese de laço, de invariante de laço é isso. Porque sempre vai dar esse resultado. E bom, para a gente comprovar isso, né, porque por enquanto é só uma hipótese, a gente pode começar com o nosso caso base antes do laço, que é o quê? O i sendo 0 e o j sendo x, que é como a gente vê aqui. Bom, se a gente perceber a nossa hipótese aqui, ela é verdadeira para o caso base, porque x menos i é igual a x, então é verdade. Então, para seguir, para provar nossa hipótese, o que a gente faz? Através do passo indutivo, a gente analisa como é que era antes do laço. Antes do laço, a nossa hipótese diz o quê? Que j é igual a x menos i, certo? E depois do laço, somou 1 no i e diminui 1 no j. Substituindo na fórmula original, que é j igual a j menos 1, o que a gente tem? A gente substitui aqui, ó, j a gente substitui pela nossa hipótese, x menos i. Que aí, substituindo aqui, a gente consegue aqui, ó, x menos i mais 1. Ou seja, o que isso aqui está dizendo basicamente? Que o nosso novo j depois do laço é igual a x menos o i novo, provando que a invariante é verdadeira, porque j sempre vai ser x menos i. Bom, agora que provamos, vamos para a próxima questão. Atividade 4, que eu escolhi a questão 73 da página 164, em que a gente tem que acabar com essas recursões, né? No caso, a gente tem que fazer esse cálculo matemático e deixar de ser uma recursão. E bom, como é que a gente faz isso? A gente primeiro faz uns testes iniciais para descobrir qual que é o padrão, né? Fazendo esses testes do cálculo, o que a gente nota aqui? Que está sempre somando 5. A cada númerozinho vai somando 5, ou seja, é basicamente uma simples multiplicação de 5 vezes n. Ó, 1 vezes 5, 5, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 5, 15. Basicamente essa é a nossa hipótese. Agora a gente tem que provar que de fato essa recursão é igual a 5 vezes n. E através da indução, o que a gente faz primeiro? Nosso caso base, óbvio, que 5 vezes 1 é igual a 5. E através do passo indutivo, a gente transforma n em k. A gente tem a nossa fórmula de que S de k é igual a 5k. Agora a gente precisa provar a existência de k mais 1. Porque lembrando que quando a gente prova a existência de k mais 1, a gente está provando que para todo k essa fórmula é verdadeira. E bom, a gente fez aqui o cálculozinho, que dá 5 vezes k mais 1. A nossa recursãozinha aqui atrás, se a gente olhar, a gente vê aqui, esse cálculo aqui, que é essa conta aqui. E se a gente substituir a nossa hipótese aqui dentro, a gente tem esse cálculo aqui, que é basicamente S de k mais 1 igual a 5k mais 5, ou seja, 5k mais 1. O que a gente está provando na nossa hipótese é o quê? De que S de n é igual a 5n. E ao botar nossa hipótese dentro da recursão, a gente viu que isso tornou o quê? 5 vezes n, provando que a nossa recursãozinha ali é nada mais nada menos do que 5n. Bom, agora que a gente resolveu, vamos para a próxima questãozinha, né? Bom, atividade 5, eu peguei a questão número 6 da página 173 do PDF, que é basicamente uma outra questãozinha de resolver a recursão, como a questão anterior que a gente resolveu. E, bom, como é que a gente vai resolver aquela recursão com fração, né? A gente vai expandir aquela recursão. O que quer dizer? Bom, a primeira conta é como? N sobre 2, t de n sobre 2, mais n. A gente vai expandir ela. A gente vai fazer t de n sobre 4, mais n sobre 2, t de n sobre 8, mais t de n sobre 4,
E assim vai, a gente vai expandindo, abrindo toda essa recursãozinha até chegar no caso base. O que é o caso base? O caso base é aqui, t de 1 igual a 3. Então, quando chegar em t de 1, que é aqui, acabou a expansão. Porque quando chegar em 2 sobre m, ou 2 elevado a m, como está aqui, ó, nós chegamos em 1 sobre 2 elevado a m menos 1. No caso, acabou, porque quando chegar em 2 sobre m, chegamos aqui no t de 1. Chegando no t de 1, o que a gente tem? T de 1 aqui nós vemos que é 3. Então a gente pega essa fórmula aqui e substitui o n, ou substitui o t de 1 por 3. Aqui, mais a somatória. Por quê? Isso tudo aqui vai ser uma somatória grandona, que a gente tem que resolver. Mas essa somatória é uma PG, que tem esse cálculozinho simples. Então, ao invés de sair fazendo um por um, a gente usa essa conta simplesinha aqui. E se a gente notar, a razão da nossa PG, que no caso seria o R da somatória, é meio. Por quê? De n sobre 2 vai para n sobre 4, de n sobre 4 vai para n sobre 8. Então é de meio. Então a gente vai substituir o valor dessa continha aqui por meio. Assim, fica ruim de ver escrito, porque não tem os símbolozinhos como a gente está acostumado a ver, mas é basicamente aquela conta toda substituindo R por meio. Aí a gente vai simplificando até chegar nessa fórmula aqui. Essa aqui é a fórmula da somatória. Essa somatória toda maluca aqui é esse cálculozinho aqui. Então a gente vai substituir nessa fórmula aqui. A gente vai colocar t de 1, que é 3, mais a somatória, que é essa continha que a gente achou, resultando nessa fórmula aqui. Então, enfim, essa fórmula de recursão pode ser substituída por essa formulazinha aqui, resolvendo a questão do problema. Bom, agora vamos para a última questãozinha, né? A questão 6. No caso, nessa questão eu escolhi o método do Insertion Sort e peguei um exemplozinho de código para mostrar o que ele faz, né? Que no caso, o Insertion Sort, o que ele faz? Ele vai pegar esse vetor aleatório aqui que eu separei e vai ordenando um por um. Como assim? A princípio, isso aqui está ordenado. Para o código, isso aqui está ordenado. O que ele vai fazer? Ele vai verificar o segundo. Enquanto esse daqui sabe que está ordenado, o que ele faz? Ele só vai colocar no lugar certo. Então ele vai verificar. 4 é menor que 8, né? Então a gente troca. Então agora está ordenado, porque antes já estava ordenado, eu só coloquei no lugar certo. Agora aqui está ordenado. Aí vai para o segundo i. 6 é menor que 8, certo? Então ele vai verificar que 6 é menor que 8 e vai inserir no lugar certo. Por quê? Porque ele é menor que 8, mas é maior que 4. Então vai deixar ali. Então ele vai pegar os números e já vai colocar no lugar certo. Porque se isso aqui já está ordenado, tudo que você precisa fazer é colocar isso no lugar certo. Então ele vai ver que é menor que isso, vai colocar aqui, vai ver que é maior que isso e vai deixar aqui. E vai fazendo assim por diante, fazendo isso com tudo. Quando tiver certo não vai mudar nada e vai inserindo tudo no lugar certo. É como se eu tirasse esse número daqui, arrancasse ele daqui e colocasse ele certinho no lugar dele, tá ligado? E vai fazendo isso até finalmente ficar tudo ordenado. E bom, a invariante desse método é o quê? Que o vetor sempre vai estar ordenado da posição 0 até menos 1. É aquilo que eu estava falando. Ele vai estar ordenado daqui até aqui. Por quê? Porque desde o início ele está ordenado. Tudo que eu fiz foi tirar ele do lugar e colocar na posição certa. Então, conforme vai passando, tudo aqui de 0 até i menos 1 vai estando ordenado. Essa é a nossa invariante. E bom, a nossa base é basicamente aquilo que eu disse. Já começa com o primeiro, o vetor de tamanho 1 sendo ordenado. E se a gente... eu já expliquei tudo isso. Se a gente supor que o vetor em menos 1 está ordenado, tudo que ele faz é pegar aquele número e colocar na posição certa. E a complexidade desse código é de O n ao quadrado. Porque se a gente ver aqui, ele usa duas estruturas de repetição, tornando n ao quadrado. Na melhor das hipóteses,
esse vetor aqui ele já vai estar todo organizado. Ele já vai estar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vai ser O de N, porque ele já vai passar direto do segundo while, então só vai ter um while, vai ser O de N. Mas como na maioria das vezes não vai ser assim, ele sempre vai ser O de N ao quadrado. E esse é o insertion sort, terminando assim minha atividade. Eu peguei essas questões do livro da quinta edição de matemática para ciência da computação e terminei meu trabalho aqui. Obrigado.